Existe uma frase ensinada por Jesus Cristo que atravessou séculos e continua sendo repetida em muitas tradições espirituais: vigiai e orai. Muitas pessoas já ouviram essas palavras inúmeras vezes, mas poucas realmente param para refletir o que elas significam na vida real. Será que vigiar significa viver desconfiando de tudo? Será que orar significa apenas repetir palavras ou fazer pedidos? Ou será que existe algo muito mais profundo escondido nesse ensinamento? Dentro do Espiritismo, essa frase ganha um significado muito especial, porque ela se conecta diretamente com um dos princípios mais importantes apresentados por O Livro dos Espíritos: a influência que o mundo espiritual pode exercer sobre nossos pensamentos. Mas antes de qualquer interpretação apressada, é importante lembrar de algo essencial. Nem todo pensamento difícil é espiritual. Nem toda emoção intensa tem origem externa. A vida mental humana é complexa, e compreender isso faz parte da maturidade espiritual. Por isso, neste vídeo, vamos refletir com calma sobre 3 perguntas muito importantes. Como aplicar o vigiar e orar na vida cotidiana? Como cultivar uma vigilância interior saudável, sem medo ou culpa? E principalmente, como transformar esse ensinamento em um caminho de equilíbrio, lucidez e paz interior? Porque no fundo, vigiar e orar não é viver em alerta permanente, é aprender a cuidar da própria consciência. E talvez você descubra que esse ensinamento antigo é mais atual do que nunca. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Agora, vamos começar entendendo algo fundamental: o que realmente significa vigiar. Quando muitas pessoas escutam a palavra vigiar, imaginam algo tenso, como se fosse necessário viver em constante estado de alerta, como se fosse preciso desconfiar de cada pensamento, ou até das próprias reações. Mas não é disso que o ensinamento fala. No Espiritismo, vigiar não significa viver com medo da própria mente. Significa desenvolver consciência sobre o que acontece dentro de nós. É observar os próprios pensamentos com serenidade. Perceber quando um pensamento nasce de um sentimento de paz, e quando ele surge carregado de irritação, julgamento ou ansiedade. Essa vigilância é, na verdade, um exercício de autoconhecimento. E é exatamente por isso que esse ensinamento aparece de forma tão profunda nas reflexões de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali somos lembrados de que a transformação espiritual começa dentro, não começa nas aparências, não começa nas palavras, começa naquilo que cultivamos silenciosamente no pensamento. Vigiar, portanto, é aprender a olhar para si mesmo com honestidade, sem culpa, sem rigidez, mas com responsabilidade espiritual. Porque os pensamentos que alimentamos hoje, muitas vezes se tornam as escolhas que faremos amanhã. Existe uma pergunta muito famosa em O Livro dos Espíritos, uma pergunta direta feita por Allan Kardec aos espíritos: os espíritos influenciam os nossos pensamentos? A resposta foi clara: muito mais do que imaginamos. Mas aqui existe algo essencial que precisa ser compreendido com maturidade. Influência não significa controle. Os espíritos não dominam a mente humana como se ela fosse um objeto passivo. O que acontece, na maioria das vezes, é algo muito mais sutil, uma sintonia de pensamentos. Quando uma pessoa cultiva sentimentos de serenidade, compreensão e equilíbrio, ela naturalmente se aproxima de inspirações mais elevadas. Mas quando alguém se mantém por muito tempo em estados de irritação, revolta ou pessimismo, pode acabar entrando em sintonia com pensamentos semelhantes. Perceba, não é um mecanismo de punição, é uma lei de afinidade espiritual. Assim como sintonizamos uma estação específica em um rádio, nossa mente também sintoniza frequências emocionais e espirituais. E é exatamente por isso que o ensinamento de vigiar se torna tão importante, porque ele nos ajuda a perceber qual sintonia estamos alimentando. Aqui é importante fazer um esclarecimento muito necessário, especialmente nos tempos atuais. Vigiar os pensamentos não significa ficar analisando tudo de forma obsessiva. Não significa desconfiar de cada emoção, nem muito menos imaginar que qualquer pensamento difícil tenha origem espiritual. A mente humana é naturalmente dinâmica. Todos nós temos pensamentos contraditórios, memórias antigas, emoções complexas. Isso faz parte da experiência humana. A própria doutrina espírita sempre tratou esse tema com muito equilíbrio e bom senso. Por isso, vigiar não é viver se perguntando o tempo todo: de onde veio esse pensamento? A vigilância verdadeira é mais simples do que parece. Ela acontece quando aprendemos a perguntar algo muito mais importante: esse pensamento me aproxima da paz ou me afasta dela? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco da culpa.
e coloca o foco na consciência e na responsabilidade interior. E quando essa vigilância se torna natural, algo muito bonito começa a acontecer. A mente se torna mais clara, as escolhas ficam mais conscientes e a própria oração passa a ter um significado muito mais profundo. Mas para compreender isso, precisamos falar sobre a segunda parte do ensinamento. O que realmente significa orar. Se vigiar é observar o que acontece dentro de nós. Então, orar é aprender a elevar o que sentimos. Muitas pessoas ainda pensam na oração apenas como um pedido, um momento em que se pede ajuda, proteção ou solução para algum problema. Mas dentro da visão espírita, a oração tem um significado muito mais profundo. Ela é, antes de tudo, um movimento de sintonia espiritual. Quando uma pessoa ora com sinceridade, ela organiza os próprios pensamentos, acalenta as emoções e se abre para inspirações mais elevadas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec, encontramos uma explicação muito clara sobre isso. A prece não serve para mudar as leis da vida, ela serve para mudar o estado interior de quem ora. E quando o estado interior muda, muitas vezes a forma como a pessoa enxerga os desafios também se transforma. É por isso que tantas pessoas relatam sentir paz após uma oração sincera, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque algo dentro delas se reorganizou. Existe um aspecto da oração que muitas vezes passa despercebido. Ela funciona como um reorganizador da mente. Durante o dia, acumulamos pensamentos, preocupações, pequenas tensões, muitas vezes sem perceber. A mente se enche de ruídos, e quando esses ruídos permanecem por muito tempo, é natural que o estado emocional também se torne mais pesado. A oração atua exatamente nesse ponto. Quando alguém para por alguns minutos para respirar, refletir e orar com sinceridade, o ritmo interior desacelera. Os pensamentos começam a se alinhar, e nesse espaço de silêncio mental, novas percepções podem surgir. A própria literatura espírita explica que a prece cria uma espécie de campo de sintonia mais elevado, e nesse estado, inspirações mais serenas podem alcançar nossa consciência. Mas aqui existe um detalhe importante. A oração verdadeira não nasce da repetição automática de palavras. Ela nasce de sentimento verdadeiro. Às vezes uma oração simples, dita com um coração tranquilo, tem muito mais força espiritual do que longas frases repetidas sem presença interior. Agora talvez fique mais fácil compreender por que esses dois ensinamentos aparecem sempre juntos: vigiar e orar. Porque um completa o outro. Quando uma pessoa apenas vigia os pensamentos, mas não cultiva momentos de oração, a vigilância pode se tornar apenas análise mental. Mas quando a pessoa ora sem vigiar o que alimenta diariamente na mente, a oração pode se tornar um momento isolado. Por isso, os dois movimentos precisam caminhar juntos. Vigiar ajuda a perceber o que estamos cultivando dentro de nós. Orar ajuda a reorganizar e elevar esse estado interior. É um processo contínuo, simples, mas profundamente transformador. E isso não exige horas de práticas espirituais. Muitas vezes começa com pequenos gestos, um pensamento mais consciente, um momento de silêncio antes de dormir, uma oração breve no início do dia. São atitudes discretas, mas que vão moldando gradualmente o clima espiritual da própria mente. Talvez a pergunta mais importante agora seja: como viver isso no dia a dia? Porque falar sobre vigiar e orar é relativamente simples, mas viver esses ensinamentos dentro da rotina é o verdadeiro exercício espiritual. Uma forma prática de começar é cultivar pequenos momentos de consciência durante o dia. Quando surgir um pensamento inquieto ou perturbador, em vez de reagir automaticamente, apenas observe. Pergunte a si mesmo com serenidade: esse pensamento me aproxima da paz ou me afasta dela? Esse simples gesto já é uma forma de vigilância. E quando perceber que o estado interior está pesado, pare por alguns instantes, respire com calma e faça uma oração simples. Não precisa ser longa, não precisa ter palavras perfeitas. A oração mais sincera muitas vezes é apenas um pensamento silencioso pedindo equilíbrio. E pouco a pouco, esses pequenos momentos vão criando algo muito precioso. Uma mente mais consciente, um coração mais tranquilo e uma espiritualidade vivida de forma simples, real e cotidiana. Ao aprender sobre vigilância espiritual e oração, existe um cuidado importante que precisa ser lembrado. Nem tudo o que sentimos, nem tudo o que pensamos, nem tudo o que nos acontece tem necessariamente uma causa espiritual. A própria doutrina espírita sempre orientou para o equilíbrio e o bom senso. Em muitas situações, aquilo que sentimos é apenas parte da experiência humana. Cansaço, preocupações,
emoções acumuladas, processos internos de crescimento. Transformar tudo em influência espiritual pode gerar algo que não ajuda ninguém: insegurança, medo ou até culpa desnecessária. Por isso, vigiar também significa aprender a olhar para si mesmo com lucidez e serenidade. Nem tudo é obsessão, nem tudo é inspiração espiritual. Muitas vezes, é apenas a mente humana vivendo seus próprios movimentos naturais. E reconhecer isso também faz parte da maturidade espiritual. Dentro da visão espírita, o caminho espiritual não está no exagero, está no equilíbrio. A vigilância não deve se transformar em autocobrança constante. A oração não deve se transformar em fuga da realidade. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando conseguimos viver a vida com consciência, mas também com leveza interior. Trabalhar, conviver, descansar, aprender e ao mesmo tempo manter o coração aberto para o bem. Essa é a espiritualidade real, simples, serena, presente nas pequenas escolhas de todos os dias. É por isso que o ensinamento de vigiar e orar continua tão atual, porque ele não pede perfeição. Ele convida apenas a algo muito mais humano: atenção interior e conexão com o bem. Talvez você possa experimentar algo simples a partir de hoje. Nada complicado, apenas 2 pequenos momentos no seu dia: um momento de vigilância e um momento de oração. Durante o dia, escolha um instante para observar seus pensamentos com calma, sem julgamento, apenas percebendo o que está acontecendo dentro de você. Em algum momento tranquilo, talvez ao acordar, talvez antes de dormir, faça uma oração simples. Agradeça pelo dia. Peça serenidade para aquilo que ainda está aprendendo e permita que o coração se acalme por alguns minutos. Esses pequenos gestos, repetidos com sinceridade, começam a transformar silenciosamente o clima interior da mente. É assim que muitos caminhos espirituais começam, não com grandes fenômenos, mas com pequenas mudanças dentro de nós. Quando Jesus nos convidou a vigiar e orar, ele não estava propondo uma prática distante da vida real. Ele estava oferecendo um caminho de consciência. Vigiar é aprender a observar o que cultivamos dentro da mente. Orar é aprender a elevar o que sentimos dentro do coração. Um gesto traz clareza, o outro traz equilíbrio. E quando os dois caminham juntos, a vida interior começa a se transformar de maneira profunda e silenciosa. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque passamos a viver com mais presença, mais consciência e mais serenidade. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe seu like para apoiar o canal. E se quiser, escreva aqui nos comentários apenas uma palavra: vigiar ou orar. Assim saberemos que esta mensagem também encontrou espaço dentro do seu coração. E se este tipo de reflexão espiritual faz sentido para você, inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos nesses estudos e reflexões. Nos vemos no próximo vídeo.